Estamos aqui no Instituto Fastef para mais uma disciplina de teologia avançada. Hoje o nosso assunto é um assunto muito interessante sobre os períodos bíblicos. Nós estamos ao vivo com a nossa turma do Rio de Janeiro e também do Brasil todo aí conectada no Instituto. Tem a Edivânia, tem o Ronaldo, tem a Jane Ferreira, está com a gente o Márcio, a Etienne Silva, a Jaqueline, e se eu esqueci de alguém que está chegando por aí, me perdoe. Hoje nós vamos estudar as dispensações bíblicas, os períodos bíblicos, e eu espero que você receba, a partir dessa aula 1, conhecimento avançado. A primeira coisa que nós precisamos entender é que existem 7 dispensações. Quando falamos em dispensações, nós estamos falando em períodos bíblicos. Obviamente, isso é na visão dos dispensacionalistas. A maioria dos cristãos, boa parte, ela é dispensacionalista. Existem alguns também que não são. São pactualistas, são pessoas que aderiram uma outra corrente, um outro entendimento. Não tem problema nenhum. Mas na visão dos dispensacionalistas, nós vamos começar a estudar hoje as 7 dispensações. A primeira dispensação é a dispensação da inocência, também conhecida como aliança edênica. Por que aliança edênica? Porque ela começa lá no Éden, quando Deus coloca o primeiro casal, macho e fêmea. Adão foi feito do pó da terra e do ruach, do pneuma, do sopro de Deus, e Eva foi feita da costela de Adão. Inicia-se no Éden a primeira dispensação, a dispensação da inocência. Em Gênesis capítulo 1, verso 28, a primeira dispensação é iniciada. O que é uma dispensação, professor? Isso aqui é importante você gravar, porque certamente vai ser uma pergunta de prova. Dispensação é um período de tempo em que o homem é provado com respeito à sua obediência e alguma revelação específica da vontade divina. Então, se daqui a algumas semanas eu perguntar lá na nossa prova, no nosso teste, o que é uma dispensação, você já aprendeu hoje. Dispensação é um período de tempo aonde o homem ele é provado. Provado a respeito do quê? A respeito da sua obediência, através de uma revelação específica da vontade divina. Adão ele foi provado no Éden? Sim. Deus coloca várias árvores no jardim, mas ele coloca uma para provar a obediência do homem. Deus disse para Adão, você pode comer de todas elas, menos da ciência do bem e do mal. Porque o dia que você comer, você vai morrer. Adão não ouviu, não atentou, desobedeceu. Ele tinha recebido a revelação do certo e do errado, do proibido e do liberado, e ele pôs a sua conta em risco pela sua
própria vontade, ele quebrou a aliança com Deus. O homem ele foi colocado em um ambiente perfeito, sujeito a uma lei simples e advertido das consequências da desobediência. Eu costumo dizer nas minhas aulas, meus alunos mais antigos já me ouviram falar dezenas de vezes sobre isso, que não é o ambiente, mas sim o que está no coração da pessoa. Eu digo sempre que Adão fracassou no paraíso e Jesus ele venceu no deserto. Também tem muita gente que nasce em berço de ouro e que vai fracassar na vida. Agora nós temos muitos casos de pessoas que acabaram se superando porque viveram uma vida tão difícil, tão desgastante, tão cruel, tão desigual, e mesmo assim são exemplos de superação. Ainda assim, na dispensação da inocência, Adão ele foi avisado que se desobedecesse, se quebrasse a aliança, haveriam consequências da desobediência. E é assim na nossa vida até a dispensação atual que nós estamos. Nós sabemos do certo e do errado. Isso se chama consciência. E quando nós fazemos algo que não é do plano original de Deus, da vontade de Deus absoluta, a gente coloca a nossa conta em risco. Vai haver, com certeza, consequências dos nossos erros. A mulher caiu pelo orgulho, o homem caiu deliberadamente. É o que diz Efésios 1:10 e 1 Timóteo 2:14. Deus ele restaurou as suas criaturas pecaminosas, mas a dispensação da inocência terminou com o julgamento do primeiro casal e a expulsão dos dois. Gênesis 3:24. Eu não vou ler os textos bíblicos que estão na apostila, mas você pode fazer como tarefa de casa. Pega a sua Bíblia depois, com todo carinho, lê Efésios 1:10, lê Gênesis 1:28, lê 1 Timóteo 2:14, lê Gênesis 3:24. Faça isso como dever de casa. Aqui no EAD, eu preciso ganhar tempo para a aula ficar dinâmica, para a aula também poder evoluir. E é claro, né? Preciso ganhar tempo para poder falar de bastante assuntos com vocês aqui nessa primeira aula. Mas não deixe de fazer o dever de casa. Não deixe de ler as referências bíblicas. A mulher, ela acaba pecando pelo orgulho, pela vaidade. O dia que vocês comerem, vocês serão deuses. Olha que proposta indecente. E ela acreditou na palavra do tentador. Já o homem não. O homem ele pecou deliberadamente. A mulher chegou para ele, ofereceu da ciência do bem e do mal, ofereceu do fruto proibido, e ele parece que esqueceu, teve amnésia de tudo que Deus ele tinha falado. Nessa dispensação da inocência, o homem ele tinha uma perfeita comunhão com Deus. Pois notamos que o Senhor andava no jardim na viração do dia. Então Deus batia um papo com Adão todas as tardes. Já vimos aqui em matérias anteriores, como harmatiologia, que Deus não tinha uma dependência emocional de Adão. Ah, Deus criou o homem porque não queria ficar sozinho. Longe disso. Mas o Senhor Deus, ele é um Deus de relacionamento. Nosso Deus é um Deus relacional. Imagina se eu vou fazer uma viagem de carro com a minha esposa
daqui de São Paulo até o Rio Grande do Sul, até Gramado. Imagina que a gente esteja horas ali dentro do carro e eu não falo com ela, ela não fala comigo. Parece até que a gente está brigado. Vai chegar um momento que ela vai perguntar para mim, ou eu para ela, eu te fiz alguma coisa? Você tá chateada comigo? Tá chateada comigo? Porque não é comum pessoas que andam juntas não se relacionarem, não conversarem, não se abrirem uns aos outros. O nosso Deus é a mesma coisa. Nós somos a imagem e a semelhança dele. É o que nós chamamos de imago Dei. Deus, ele é um Deus de relacionamento. Da mesma maneira que ele se relacionava com Adão na viração do dia, ele quer se relacionar comigo, ele quer se relacionar com você todos os dias. O homem, ele foi dotado de uma inteligência perfeita e de uma capacidade para poder administrar o mundo. Foi-lhe dado o direito de dar nomes aos animais. Tem gente que acha que Adão não fazia nada lá no Éden, era um fiscal da natureza. Não! Ele tinha as suas tarefas. Foi ele que deu nome a todos os animais, orientado por uma intuição dos propósitos divinos a seu respeito. Deus, ele nunca usa pessoas desocupadas. Eu estava até falando com o pessoal do bacharel na terça-feira que quando Jesus foi escolher os 12, cada um deles estava na sua ocupação. Um era cobrador de impostos, outros eram pescadores. Não tinha ninguém fiscal da natureza. Não tinha ninguém que vivia ali de sombra e água fresca. Aqui é a mesma coisa. Deus coloca Adão no jardim para que ele governasse, para que ele organizasse, e ele deu nome a todos os animais. Tem gente até que pensa que Adão é burro, né? Porque perdeu o Éden. De burro, Adão não tinha nada. O homem possuía por intuição e não por um processo didático uma perfeição física, uma perfeição mental e uma perfeição moral, por intuição, não por aprendizado. A mulher foi feita não da cabeça do homem para não governá-lo, nem dos seus pés para ser pisoteada. Ele fez a mulher de uma parte que está ao seu lado, a costela, para ser amparada, para estar perto do coração, para ser amada, para ser abraçada, para ser acolhida. Existe uma frase muito mentirosa, você já deve ter ouvido, que por trás de um grande homem tem sempre uma grande mulher. Eu discordo. Não é atrás de um grande homem, é ao lado. Ao lado de um grande homem existe sempre uma mulher de valor, amada, amparada, acolhida. Sabemos que ela é a parte mais frágil. Em Gênesis 1:28, nós temos também a primeira das 8 grandes alianças da Bíblia. A edênica, que começa no Éden, que determina a vida e a salvação do homem. Essa aliança, ela tem 6 elementos, onde o homem e a mulher haviam de, primeiro, encher a terra de uma nova ordem, a ordem humana. Vocês sabem que existem 3 tipos de seres, né? Os humanos, os celestes, que são os anjos,
e os divinos, que é a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Adão e Eva foram responsáveis por encher a terra de humanos, subjugar a terra para proveito próprio, ter domínio sobre a criação animal, zelar, cuidar do jardim, comer ervas e frutas. O homem podia comer o que ele quisesse e abster-se de comer da árvore da ciência do bem e do mal. Tem gente que acha que era maçã, não era. Tem gente que acha que era relacionamento sexual, não era. Porque eles tinham uma palavra de povoar a terra, encher a terra. Foi verdadeiramente um fruto que foi extinto e que instalava no ser humano o mal. O ser humano não foi criado, não foi feito para o mal. O ser humano foi feito para o bem. Mas por causa do pecado, que é um vírus, o homem começa a conhecer o outro lado da moeda, que é o mal. A penalidade pela desobediência dessa última ordenação era a morte. O salário do pecado é a morte. O elemento estranho que entrou no jardim era Satanás. E o único desejo de Satanás é introduzir confusão no ambiente de paz. Você já reparou que quando a família está reunida, sempre tem um enviado do Satanás para trazer confusão? Eu não sei se na tua é assim, tomara que não seja, mas na minha ou na família da minha esposa, que quando a gente casa, a gente não casa só com o marido, tá? A gente não casa só com a esposa, tá? A gente casa com a família toda. Vem cunhado, vem primo, vem sobrinho, vem a turma toda. Nas nossas famílias, quando tá tudo em paz, na mais perfeita ordem do nosso Senhor e Salvador, parece que alguns deles se deixam usar pelo Satanás. Por isso que Jesus disse para Pedro assim: para trás de mim, ô Satanas. Porque tem gente que parece que gosta de vacilar. Parece que gosta de ser usado pelo inimigo. O ardil usado por Satanás foi a dúvida, que conseguiu introduzir na mente da mulher por meio de uma insinuação muito disfarçada. Você vê que Satanás ele é tão astuto, mas tão astuto, que primeiro ele pergunta para Eva o que Deus tinha falado. Deus falou que o dia que a gente comer dessa árvore, nós vamos morrer. E aí ele vem com a dúvida. Ele sempre traz uma dúvida para conseguir o que ele quer, para chegar aonde ele quer. Ele traz a dúvida: não, que é isso, dona Eva? Não tem nada a ver. Ele falou isso porque ele não quer que vocês sejam como nós, deuses. Não quer que vocês sejam como ele, deuses. E aí entrou o orgulho, e aí entrou o pecado, e aí entrou a ganância, e aí entrou tudo aquilo que a humanidade hoje tem visto e que é triste. Hoje eu estava vendo uma reportagem sobre o escândalo aí do banco
E eu vi que o rapaz lá do banco, ele comprou meio mundo do judiciário, do legislativo, do Supremo. Corrupção, amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. Em Gênesis 2, 16 e 17, Deus disse, Deus avisou, Deus alertou, eles não eram bobinhos não. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. O homem com o seu livre-arbítrio estava sendo testado. Ah, professor, é isso que eu não entendo. Por que que Deus coloca no meio do jardim uma árvore que podia fazer o homem pecar? Princípio, teste, fidelidade, obediência. Na nossa vida é a mesma coisa, turma boa. Nós somos testados em todo o tempo. Ou você acha que quando você vai na padaria e paga com uma nota de 20 e a moça do caixa te dá um troco como se você tivesse pagado com uma nota de 50? Tem gente que faz de desentendido, esquece até que é gospel. Ô Jesus, obrigado, vou dar até o dízimo. Mas quem vai pagar aquela diferença do caixa é a menina que passou o troco errado. Gente, é um teste. Teste de honestidade. Se você é de Jesus, na mesma hora, ó, tá errado, hein? Eu dei 20, não dei 50, não. Eu dei 10, não foi 100, não. Você me deu troco a mais. Na mesma hora. O que vai prevalecer na nossa vida é a honestidade. Gente, a queda, ela é um processo. Verifica os passos que o homem deu para a queda. Primeiro ele viu, depois ele cobiçou, depois ele tomou, depois ele escondeu, depois ele transmitiu e por último ele morreu. Vocês acham que a queda ela é um declive acentuado? Não, 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 não. A queda parece um pouso de avião. É tão suave, mas tão suave, mas tão suave, que tem gente que nem sabe se realmente está caindo. Na verdade, não está caindo, né? O avião está pousando. A gente só percebe que o avião está descendo se a gente olhar pela janelinha e ver o chão lá se aproximar. Porque o pouso, ele é gradativo, ele é suave. Tem gente que acha que a queda é do dia para a noite. Aí eu acordei na segunda-feira, na terça-feira, eu fui dormir na segunda-feira, na terça-feira, quando eu acordei, eu caí. Não é assim, não. Primeiro a pessoa vê, cobiça, rodeia, faz as contas e por aí vai. E por aí vai. O Márcio está dizendo que quem paga a diferença é a moça do caixa, por causa da desonestidade de alguns. Nós somos de Deus. Nós somos honestos. Todo pecado produz efeitos. As consequências da queda do homem foi o conhecimento do mal. O homem não foi configurado para o mal, apenas para o bem. A perda da comunhão com Deus, porque Adão ele tinha uma comunhão plena com Deus. Separou-se de Cristo. O espírito do homem, o espírito humano, ficou num estado de morte. E até hoje nós vivemos aí o processo da morte física. Houve uma perversão moral da natureza humana, e a cada dia parece que está pior.
fruto do pecado. O homem tornou-se um escravo do pecado, um escravo de Satanás, dos vícios, da mentira, do engano. E ele perdeu muito da sua inteligência, além de outros resultados funestos. O homem, ele perde, por causa do pecado, muita coisa. Imagina a sabedoria de Adão em dar nome a todos os animais, catalogar todas as plantas. Ele era um botânico, ele era um biólogo. Hoje em dia não tem nenhum biólogo, nenhum botânico que se compare a Adão. Pode fazer mestrado, doutorado, pode ter inteligência artificial, não chega na capacidade cognitiva que Adão tinha. E tudo isso foi perdido por causa do pecado. 3 consequências más sobre a vida da mulher. A maldição tríplice. Primeiro, concepção multiplicada. A mulher sempre está preocupada com filhos, até filhos grandes, tá? Tem gente que diz assim, filho criado, trabalho dobrado. Isso é concepção multiplicada, tá? O pai tá lá deitado no sofá, em berço esplêndido, vendo televisão, vendo Netflix, mas a mãe tá preocupada com os meninos. O aumento das dores durante a maternidade. Para muitas mulheres, os 9 meses é algo verdadeiramente sacrificante. Ela só tem a alegria mesmo quando o bebê nasce, aí ela esquece todas as dores, mas são um período assim de 9 meses muito delicado. E a sujeição ao domínio do homem. Ou seja, a mulher agora, por causa do pecado, ela é sujeita à vontade do marido. Ah, professor, mas a gente não é escrava. Claro que não. Mas a última palavra é do cabeça da casa, é o marido. Se ele for um homem de Deus, ele vai tomar decisões acertadas. Mas se ele não conhece Jesus ainda, as decisões dele fazem com que toda a família sofra. Vedado o caminho da árvore da vida, Gênesis 3:24, foi por misericórdia de Deus que Adão e Eva foram expulsos do Éden. Deus, ele proibiu a aproximação dos dois da árvore da vida, porque se eles tivessem comido a árvore da vida, eles amargariam uma existência eterna no estado em que se encontravam, em pecado. Era preferível eles estarem sujeitos à morte física, pois a mesma servem para conduzir o homem a Cristo. Por que que Deus coloca um anjo com uma espada fumegante na mão? Para que eles não se aproximassem da árvore da vida, para que eles, no estado de pecado, não fossem fisicamente eternos. Foi por isso que Deus os expulsou, pela misericórdia de Deus, pelo amor de Deus. Só que agora, com o pecado consumado, com a desobediência, com a expulsão do Éden, a primeira dispensação, o primeiro período bíblico, ele termina. E vai começar o segundo período bíblico. A segunda dispensação, são 7 no total, hein? A gente só vai ver 2 hoje. Na próxima aula a gente continua. A segunda dispensação é a dispensação da consciência, também chamada de aliança adâmica. Por quê?
aliança adâmica? Porque esta aliança, ela é feita agora com Adão. Por que consciência? Porque o homem tinha quebrado a inocência. Tanto é que a primeira coisa que eles fazem, depois de comerem do fruto da ciência do bem e do mal, era se esconder, foi se esconder. E Deus pergunta: Adão, Adão, cadê vocês? Ah, nós estamos aqui escondidos. Ué, mas por quê? Ah, porque nós estamos nus. Mas eles não sempre estiveram nus. Mas agora a maldade entrou. Agora o pecado entrou. Enquanto a primeira dispensação ela não teve uma duração exata, muito certa, a segunda dispensação ela vai de Adão, após o pecado, até o dilúvio. De Adão até o dilúvio tem mais ou menos 1656 anos, 16 séculos. A partir da tentação e da queda do homem, narrado em Gênesis capítulo 2. Então é a partir daí que a segunda dispensação tem início. Mais uma pergunta de prova, hein? Quando começa a segunda dispensação? Com o pecado de Adão. Quando termina a segunda dispensação, o segundo período bíblico da consciência? No dilúvio. Mais uma pergunta de prova aí. Pode cair, né? E se cair, vocês vão tirar 10. Temos visto muitas coisas boas. Deus viu que tudo era muito bom. Lá no Éden, tudo era perfeito. Só que a cena muda quando o mal aparece. Em Gênesis 3, o tentador com aspecto de uma serpente, ele tenta a mulher. E ela comete o pecado da desobediência, sim, que foi acompanhado por Adão. Engraçado os homens, né? O Márcio deve concordar comigo, o Ronaldo também. Mas se a esposa estar errada, eu vou apoiar o erro? Eu vou ser partícipe do erro? Aconteceu com Adão. Aconteceu depois no Novo Testamento com Ananias e Safira. Eles compactuaram numa trama errada. Eu não estou dizendo que só as mulheres erram, não. Nós que somos homens, nós também erramos. Talvez até o homem erre mais do que a mulher, não sei. Mas a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Se ela vê que o marido está indo para o abismo, ela chama atenção, ela traz consciência. E não foi isso que nós encontramos em Adão. Tem até um livro que eu recomendo para vocês, vou até colocar lá na biblioteca digital essa semana, O Silêncio de Adão. Leia esse livro. É uma leitura que todo estudante de teologia deveria fazer. O silêncio de Adão mostra a omissão desse cara pálida. Porque ele vê a mulher tendo papinho com a serpente. O próprio Satangôs. E ele não faz absolutamente nada, Etienne.
Nada, Márcio. Gente, ele foi omisso. Tem muito homem que é omisso. Tem mulher também. Mas a gente precisa alertar os homens para eles despertarem na fé. Se a serpente era simplesmente influenciada pelo maligno, ou se ela era positivamente a materialização dele, nós não sabemos. Não resta dúvida, porém, que Satanás foi a causa original da tentação. Na verdade, nós sabemos sim, tá? Porque Apocalipse 12:9 e também 20, verso 2, fala Satanás, a antiga serpente. Se Satanás é a antiga serpente, então o animal serpente não foi influenciado. Já vi até pastor pregando que foi a primeira sessão espírita da face da terra. Não. Satanás, ele não incorporou na serpente. Ele é a própria serpente lá no Éden. Lá no Éden. Não é toda serpente que é Satanás, não, tá? Senão você vai pro sítio, aí vê uma cobra lá no sítio, já acha que é o Satanás. Não. Mas aquela serpente do Éden era o próprio maligno. E a base é Apocalipse. Agora, por que Deus fez o homem com a capacidade de pecar? Podia haver uma criatura moral sem a capacidade de escolher? Gente, a liberdade ela é um dom que Deus dá para o homem, livre arbítrio, poder de escolha, poder de decisão, liberdade de pensar, liberdade de escolher, liberdade de consciência. Sendo assim, ainda usa essa liberdade para rejeitar Deus? Para desobedecer o Criador? Ronaldo, Deus não criou nenhum robô, não. Edivânia, Jane, Deus não cria robôs, ciborgues. Deus, ele cria seres humanos. Seres humanos com vontade, volição deliberada, poder de decisão, poder de escolha, poder de escolher o seu próprio padrão. Ah, eu acho que isso aqui tá certo. É a tua escolha. Deus, ele capacita o homem para que ele escolha vida ou morte, bênção ou maldição. Quem faz as escolhas somos nós. Nós que optamos, nós que escolhemos. Deus não sabia que o homem havia de pecar? Claro que sabia, Deus sabe de tudo. Ele previu as terríveis consequências disso e também previu o resultado final. Sofremos e tornamos a sofrer, indagamos sem nos atinarmos, porque Deus fez o mundo assim. Um dia, porém, depois que tudo tiver chegado à plena realização, o nosso sofrimento acabará. Mas enquanto estivermos aqui na Terra, este é um lugar de muitas tribulações. Eu trabalhava com um pastor lá em São Paulo, na capital mesmo, paulista, que ele sempre dizia para nós que Deus não prometeu um mar de rosas para ninguém. Ele sempre dizia, no mundo
tereis aflições. Então esse sofrimento, ele tem data para terminar, tá? Quando Jesus voltar. E assim, desobedecendo, pecaram, trocaram a sua inocência por uma consciência acusadora, sua ignorância por um conhecimento do bem que tinham desprezado e o mal que não podiam remediar porque não sabiam lidar com o mal. Tinham agora seus olhos abertos para descobrirem o que não teriam sido mais feliz ignorar, e impelidos por um sentimento de vergonha, trabalharam inutilmente para cobrir a sua nudez. Nesse caso aqui, eles perderam porque eles não valorizaram aquilo que Deus valoriza. E é uma lição pra gente, tá? Nós que reclamamos tanto da vida, murmuramos, nunca estamos satisfeitos com o governo, com o Brasil, com a situação. Gente, existem pessoas que só tomam consciência depois que perdem. Quando ela trabalhava lá naquela empresa, ela vivia reclamando. Ah, o salário é ruim, é muito longe. Foi só ficar desempregada por alguns meses que ela daria tudo para voltar para aquela empresa. Notamos que Adão e Eva podiam estar tranquilos com os aventais de folhas que fizeram, enquanto lhes parecia que Deus estava longe, distante. Mas, em vindo o Senhor logo, se esconderam, sentiram-se aos olhos divinos descobertos e envergonhados. Não é assim mesmo que o pecado faz com o ser humano? A pessoa, ela começa a ser engodada, a pessoa começa a ser seduzida, a pessoa começa a ser ludibriada, e depois Satanás mostra para todo mundo o seu erro, a sua vergonha, para expor a pessoa. É assim que funciona. É assim que acontece. Ah, mas eu não entendo por que que uma pessoa se suicida. Uma pessoa se suicida porque ela não suporta a pressão, ela não suporta a vergonha, ela não suporta a vida que ela está vivendo. É uma dor na consciência. Qual o resultado do pecado? Nós temos no pecado de Eva os seguintes resultados. Concupiscência do comer. Ela viu que a árvore era boa para comer. Concupiscência dos olhos. Ela viu que a árvore era agradável aos olhos. O inimigo nunca vai tentar você com um negócio feio, desagradável. Sempre vai tentar você com coisas bonitas, belas. E a soberba da vida. A árvore era desejável para dar entendimento. É isso que nós temos que lutar todos os dias, para que a gente não caia nem na soberba da vida, nem na concupiscência dos olhos, nem na concupiscência da carne. A aliança adâmica determina que a vida do homem decaído marca condições que prevalecerão até a época
do reino eterno. Romanos 8, 21 vai dizer: a própria criatura será libertada do cativeiro, da correção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então nós estamos buscando, nós estamos firmes, porque vai chegar um dia em que nós teremos a liberdade na glória do cativeiro que o Adão, fisicamente, nesse mundo que jaz no maligno, nos colocou. Quais são os elementos da aliança adâmica? O primeiro elemento foi a serpente, instrumento de Satanás, amaldiçoada. O segundo elemento foi a promessa de um redentor. O primeiro versículo bíblico escatológico é Gênesis 3,15. A serpente vai ferir o calcanhar de vocês, mas existirá alguém que ferirá, esmagará a cabeça da serpente, o próprio Senhor Jesus. O primeiro texto escatológico é Gênesis 3,15. A condição da mulher foi mudada em 3 sentidos: concepção multiplicada, maternidade ligada a sofrimento e sujeição ao homem. E a terra foi amaldiçoada por causa do homem. Agora ele teria o sustento com cansaço, com fadiga. Agora ele teria que ganhar vida com, o suor. Imagina alguém que sai de casa 4:30 da manhã e pega ônibus lotado, trem lotado, e chega do trabalho 7 da manhã. Trabalha, quando é 6, novamente, trem lotado, ônibus lotado, chega em casa 9 horas da noite, moído, cansado, só quer cama, comer alguma coisa, porque 4:30 da manhã vai começar tudo de novo. Esse é o sofrimento de uma terra amaldiçoada por causa do homem. É suor do próprio trabalho. Os elementos da aliança adâmica ainda são o inevitável cansaço da vida, a lista continua, o leve trabalho no Éden, mudado para um serviço laborioso, cansativo, a morte física para a morte espiritual. Deus então dá uma demonstração que a atitude do homem, que a sua atitude para com o homem é sempre com o intuito de fazê-lo compreender a sua pequenez, a sua dependência. Mas jamais Deus deixa de prover, porque Ele é o Jeová Jireh. Nos piores momentos da sua vida, nos piores momentos da minha vida, no tão chamado dia mau, todo mundo aqui já passou por um dia mau, Deus nos sustentou, Deus nos ajudou. Ainda que o homem seja infiel, Deus, ele permanece fiel. 2 ofertas diferentes na segunda dispensação da consciência: a oferta de Abel e a oferta de Caim. O Abel ofereceu sangue, mostrando penitência, desejo de se aproximar de Deus, sacrifício feito pela fé, nos atributos que ele via em Deus, naquilo que ele poderia agradar a Deus.
1 de João 3,12. Nós devemos observar que havia uma grande diferença de conduta entre Caim e Abel. Abel era um homem de fé e obediente ao Senhor. Gente, existem pessoas que não querem fazer nada para Deus. Quando fazem, fazem de qualquer maneira. Fazem qualquer coisa. Faz só para inglês ver, para pastor ver. Aí você, que coloca a mão no arado e que quer fazer o seu melhor, tem gente que tem espírito de Caim. Tá fazendo para se aparecer para a liderança. Tá fazendo para puxar saco de pastor. Não. Nós fazemos porque amamos a Deus. Nós fazemos porque nós temos um testemunho. Nós fazemos o bem até para quem a gente não conhece. Hoje a minha esposa foi na nossa igreja levar alimentos, porque vai ter um espetáculo aqui que é muito conhecido, que é o Alto da Páscoa. E aí nós estamos levantando alimentos e trocando por ingressos desse espetáculo de teatro. E aí tinha uma senhorinha na fila, junto com meu filho mais novo, Gabriel, que ela esqueceu, tadinha, de levar os alimentos. E quem não leva alimento tem que pagar lá uma taxa simbólica do ingresso. E ela não sabia mexer no Pix, porque é muito idosa, não sabe mexer com essas tecnologias. Aí ela começou a ficar nervosa, ela queria fazer uma transferência bancária, mas a igreja não aceita. Eu sei que a minha esposa disse para ela assim, são quantos ingressos? Aí ela, poxa, é para minha família toda, são 10 ingressos. Aí a minha esposa falou assim, eu tenho 2 quilos de alimento aqui a mais, porque lá em casa somos 4, mas eu trouxe 6. E aí vão faltar 8 ingressos. Não tem problema. Eu vou fazer o Pix aqui dos 8 ingressos para a senhora. E aí a veinha começou a chorar e disse que não precisava. E aí a minha esposa disse, não, o Espírito Santo tocou no meu coração para eu te abençoar. E ela diz, não, mas eu não sei ser abençoada, eu tenho que aprender a ser abençoada. Todos nós somos abençoadores. Todos nós somos colocados no lugar certo, na hora certa, para poder fazer uma oferta de amor, seja para Deus, seja para alguém. 2 ofertas diferentes. Caim ofereceu dos frutos do campo que ele cultivava, demonstrando um espírito de autoconfiança, um espírito, que muita gente tem, onde temos uma oferta sem fé, movida por rebelião, pelo desprezo ao Redentor. Deus então recebe a oferta de Abel. E Caim se revolta. Mata o próprio irmão, sangue do sangue. É bom notar que a primeira contenda entre irmãos resultou em ódio, separação e morte. Misericórdia. O primeiro assassinato da face da terra, já na segunda dispensação da consciência. Porque as pessoas, em vez de fazerem o melhor para Deus, elas ficam com raiva do outro. Ao invés delas se empenhar mais, melhorar na vida,
ela acha que o problema é sempre o outro. Nunca olha para sua autorresponsabilidade. Caim foi o primeiro a construir cidades e o primeiro a glorificar o nome do homem. Edificou uma cidade e pôs o nome do seu filho Enoque. E uma pergunta frequente, muita gente faz essa pergunta: com quem que Caim se casou? E a resposta é simples. Ele se casou com a irmã dele. Na época não tinha incesto. Na época era crescer e multiplicar. Depois que a população cresceu, aí não havia mais necessidade de irmão com irmã, primo com prima. Mas até então, não houve pecado nenhum. Você talvez vai ignorar esse casamento, mas você não deve esquecer que a proibição de casamento entre parentes próximos só vem depois de 2.500 anos. Olha quanto tempo. 2.500 anos. 25 séculos. Em Levíticos 18:6, nós sabemos que hoje tais uniões são ilícitas para os israelitas, como também eram praticadas por outros povos pagãos, em Levítico 18:24. Então nós não podemos continuar nesse erro, nessa história, porque é muito longa. De 2.500 anos para cá, então nós sabemos que é errado. A própria lei da poligamia também é uma lei que Deus acabou com isso. O homem podia ter quantas mulheres ele quisesse na época. E ao longo dos anos, Deus foi acabando com isso, porque a grande maioria das mulheres sofria em ter que dividir um único marido. A genealogia de Adão até Noé, que é essa dispensação de Adão até o dilúvio, e as suas idades relacionadas. Adão vive 930 anos, Sete vive 912 anos, Enos vive 905, Cainã 910, Maleleu 895 anos, Jered 962, Enoque 365. Só não viveu mais porque foi transladado, foi arrebatado, senão devia chegar aos 800, 900. Matusalém, o homem mais velho da face da terra, 969. Lameque, o inventor dos instrumentos musicais, 777. Noé, 950. Ah, mas por que se vivia tanto naquela época e hoje se vive muito menos? Por causa da alimentação, por causa do aumento das doenças e enfermidades, consequência do pecado. Então hoje a expectativa de vida é 70, 80, 90, talvez até 100 anos. O que passa disso é cansaço e enfado. Temos aí uma influência do pecado na raça humana. O homem vai perdendo vida, o homem vai perdendo saúde, o homem vai perdendo alegria. E hoje o salmista Davi afirma que aos nossos dias são 70. Depois disso, enfado, cansaço. Quem chega a 80, chega pela sua robustez. Salmo 90, 9 e 10. Alguém perguntou aqui no chat, eu acho que foi a Jane, se esses anos... Foi a Jane. Se esses anos são exatamente igual aos nossos anos atuais. Não, porque nós temos um problema de calendário. Calendário judaico é lunar.
Nosso calendário gregoriano é solar. O nosso calendário tem 12 meses. Originalmente, o calendário tinha 9 meses. Por isso que a mulher dá à luz em 9 meses. É um ano. Mas acrescentaram mais 3 meses. Por isso que o mês de setembro não é o mês 7, é o mês 9. Não tem lógica. Por isso que o mês de outubro não é o mês 8, é o mês 10. Não tem lógica. Por isso que o mês de novembro não é o mês 9, é o mês 11. Por isso que o mês de dezembro não é o mês 10, é o mês 12. Então nós temos uma questão de calendário até os dias atuais, tá? Calendário lunar, calendário solar. Existem anos que tem 13 meses, existem anos que tem 11 meses, porque tem uma variação aí de dias. Então, não é tão fácil calcular as datas e as idades bíblicas. No final da dispensação da consciência, os homens estavam num estado de iniquidade desenfreada, soltando as rédeas para as práticas carnais. Isso com os exemplos vividos de gerações passadas. Afinal, foram 1.600 anos nessa dispensação, 16 séculos. Resultando no quê? Costumes errados, corrupção do povo antediluviano. Aí Deus ele se arrependeu, se desiludiu de ter feito o ser humano. Porque parece que essa racinha não tem jeito, né? Quanto mais Deus ele faz, quanto mais Deus ele ama, mais essa racinha está longe de Deus. O seu cálice de iniquidades encheu, paciência de Deus também tem limite, mesmo ele sendo longânimo. Porém, o justo Noé passou a avisar os seus compatriotas o que poderia acontecer. A terra ia ser inundada. O povo dava risada de Noé, ninguém acreditava. Foram 720 anos de pregação. Então o Senhor disse: arrependo-me de ter feito o homem na terra. E isso lhe pesou o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei. E Deus, ele não blefa não, tá? Quando Deus fala, Deus cumpre. Cumpriu. Toda a humanidade foi extinta no dilúvio. Uma nova aliança vai ser feita com Noé, sua esposa e suas noras. Mas aí já é um papo para a próxima dispensação da próxima aula. Em um período de 1656 anos, onde a raça humana havia aumentado muito, e o Senhor destruiu essa vida humana com o dilúvio, o qual durou 1 ano e 10 dias. Noé entra na arca no dia 17 do 2º mês. Se o calendário fosse igual ao nosso, seria fevereiro, né? Mas não é. Quando tinha 600 anos de idade, e ele ficou na arca até o dia 27 do 2º mês. Então, 1 ano e 10 dias dentro da arca. Gênesis 7, 11, Salmos 1, 22. O que significa arca, simbolicamente, espiritualmente? Era simples e clara figura de Cristo. A gente vai aprender isso em tipologia. Lá no bacharel, tudo aponta para o Cristo. E um meio de salvação pelo qual a geração passou pelas águas da morte e saiu salva do juízo divino. Os refugiados na arca escaparam da sorte dos ímpios,
Assim Cristo nos salva por meio da sua morte e ressurreição. Se formos achados nele, para quem está nele, não há condenação. As pessoas ficam com medo, né? Dessas chuvas intensas que a gente está tendo aí. Semana passada, mês passado, foi muito hard, né? As chuvas. Eu fui dar aula em Caxias um sábado, saí de Caxias 4 da tarde, consegui entrar na minha casa 8h30 da noite. Um trajeto aí de 40 minutos, meia hora. Eu passei 4 horas debaixo d'água. Mas Deus sabe todas as coisas. Só que não precisa ficar com medo de um novo dilúvio, porque nós temos a aliança através do arco-íris, né? Que Deus não acabará com essa terra através de águas. O incidente do dilúvio é, sem dúvida, um exemplo claro do juízo divino, e por isso deve ser aceito como tipo de ensino do Espírito Santo sobre o assunto. Lemos que o juízo é uma obra estranha de Deus. Isaías 28, 21. Significa que é diferente de falar que Deus é amor, paz, alegria, prazer e misericórdia. Deus é tudo isso, claro. Mas também ele é o juiz justo. E se seu filho tiver errado, você não vai passar a mão na cabeça, né? Vai haver um juízo. Os juízos de Deus, 5 aspectos diferentes. Todo juízo de Deus é para glorificar a Deus, é para instruir nações, é para purificar o povo, é consequentemente para uma libertação do mal, como lá no Egito, as 10 pragas, e é profético. Então o juízo de Deus, ele tem essas nuances. Deus, ele não quer o nosso mal. Deus não quer o mal de ninguém. Deus, ele quer o bem. E muitas vezes vai acontecer coisas que nós, pelo menos no primeiro momento, não entendemos. Fechando a nossa aula de hoje, que falamos de 2 dispensações, a primeira da inocência, a segunda da consciência, o desfecho da dispensação da consciência não significa que Deus deixou de usar a consciência como um meio de falar ao homem. A consciência, ela é conhecida como a voz de Deus dentro da alma. A maioria das vezes que Deus falou comigo, não foi uma voz audível. Foi uma voz no coração, foi uma voz na alma. Isso é o que chamamos de consciência. Principalmente quando a gente erra, e todos nós aqui erramos, parece que tem uma campainha aqui, né? Blim, blom. Errou. Falou que não devia, viu que não devia, se excedeu. Noé e sua família haviam presenciado tanto o bem como o mal, e eram responsáveis, junto com a posteridade, pela obediência, a voz da consciência para escolher o bem. Falaremos mais sobre isso na próxima dispensação noética, na aula número 2, na próxima aula. O dilúvio marcou o término de um período de intervenção divina na história do homem e no começo com Noé e seus filhos. Quem já teve geografia bíblica entendeu que a terra foi povoada pelos 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Jafé vai para a Europa, Cã vai para a África e Sem para o Oriente Médio, onde atualmente está tendo uma guerra lá
entre Estados Unidos, Irã e Israel. Estados Unidos do lado de Israel, Irã contra todo mundo, atacando todo mundo a esmo. Minhas redes sociais: Instagram, YouTube, Facebook, LinkedIn e o meu e-mail. Se você tiver qualquer dúvida sobre a nossa aula de hoje, fala comigo no direct, fala comigo no e-mail e eu vou responder todas as perguntas de vocês. Até a próxima aula.